E aí, meu amigo Zé Irineu, tudo bem? Legal te ver aqui, entrando na live. Daqui a pouquinho eu converso com a doutora Ana Coronel, candidata à Câmara de Vereadores pelo Partido Novo. O prazer é meu saber que tu está aí, Zé Irineu. Tá aí a Ana Coronel, vou convidar ela já para participar e a gente já pode começar a conversar sem perder tempo. Oi, Ana, tudo bom? Tudo bem? Como é que estamos? Tudo bem, obrigado. Em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado o convite aí para participar dessa conversa que eu estou fazendo diariamente com os candidatos à Câmara de Vereadores de Porto Alegre, né, principalmente os candidatos do Partido Novo. E é uma satisfação te ter aqui para a gente poder conversar um pouco A satisfação, sobre, te agradeço, uma sobre as. oportunidade imensa, né? Desculpa, te interrompi, o que que tu ia dizer? Eu estava te dizendo que eu é que tenho que te agradecer, uma oportunidade maravilhosa poder conversar contigo, especialmente nessa fase de campanha, né? Que com certeza tu tem muito a ensinar, muito a compartilhar conosco. São muitos anos batalhando para que haja pessoas lutando pela liberdade, né, em todos os campos da atividade humana aqui na nossa cidade, no estado, no Brasil, enfim. E não se pode deixar de apoiar aqueles que resolvem participar da política para fazer exatamente isso, né? E tu sendo uma das pessoas que resolveu dedicar parte do teu tempo, da tua vida para fazer essa atividade, é uma obrigação moral, digamos assim, abrir espaço para que a gente possa apoiar e difundir, né, essa iniciativa, né? E, mas o que também eu acho assim interessante e eu quero entender e aprender a respeito disso é o que leva pessoas como tu, né, que é médica, que tem uma determinada formação, que resolve de repente dar uma guinada na tua vida e partir para uma atividade como essa, né, de se tornar política, de participar das reuniões da Câmara, de discutir, debater leis, de fiscalizar o governo e principalmente a partir e através de um partido político como o Novo, né? Me conta um pouco da tua origem. Eu vi que tu nasceste na mesma cidade que a minha mãe, né? Ah, Eu não é? sei se minha mãe está me assistindo, mas se ela souber que tu é de Uruguaiana, tu já vai ter um voto aí garantido. E mas você me conta um pouco assim da tua origem, da tua trajetória intelectual e por que tu agora decidiste participar desse processo, né, que tu iniciaste. Bom, então, eu nasci em Uruguaiana e saí de lá com 16 anos para estudar. Fui para Santa Maria fazer medicina, né? E Uhum, fiz cirurgia geral também lá em Santa Maria. E vim para Porto Alegre para fazer a segunda especialização, que não tinha lá, que é coloproctologia. Fiz coloproctologia na Santa Casa, pela Universidade Federal de Ciências da Saúde. Logo depois que eu terminei a residência em coloproctologia, abriu a primeira turma de mulheres temporárias no Exército e eu ingressei, né? Fiz a qualificação e ingressei e fiquei 7 anos como médica voluntária no Exército e ao mesmo tempo iniciei a minha carreira na atividade no consultório, na vida privada. uhum. E aí eu tinha que decidir na época, depois dos 7 anos, se eu
faria escola de saúde do Exército ou sairia, né? Porque como temporária eram só 7 anos possíveis. E eu acabei optando, já estava com o meu consultório andando, com os hospitais já credenciada nos principais hospitais da cidade, já muito envolvida com a minha área. Optei por sair do Exército e seguir só na coloproctologia. E em 2006 eu fiz concurso público e aí me tornei médica municipária. Né? E trabalhei inicialmente numa unidade básica de saúde, o que já era um contrassenso, né? Porque um cirurgião trabalhando em unidade básica de saúde é um desperdício. Depois de muita insistência, e eu fui como voluntária por um tempo num hospital municipal. Depois de 4 ou 5 anos, então eu fui transferida para o hospital aí para poder fazer as cirurgias, exames, enfim, tudo que está relacionado a essa área. E nunca me aproximei da política partidária, né? Acho que principalmente, eu vou te contar, só para ti, que eu não nasci liberal, né? Inicialmente eu não me interessava muito por política partidária. Na época da universidade, eu me encantei com o canto da sereia da esquerda, né? Que parecia com aquelas promessas rasas e vazias, prometendo um assistencialismo e um paternalismo muito atrativos para quem estava saindo de casa com 16 anos, né? E achando que aquela justiça social tão apregoada era o caminho. Não me envolvi profundamente, mas tinha simpatia pelas promessas. E ao longo dos anos, especialmente, a minha avó dizia assim, ó, existem 2 possibilidades da gente aprender, pelo amor ou pela dor. Pois eu aprendi pela dor que aquelas promessas eram vazias mesmo, né? Quando o PT assumiu a presidência e o governo, e aqui em Porto Alegre também por muitos anos foi governo, e eu comecei a ver do que se tratava realmente, me decepcionei profundamente e resolvi ignorar, né? Não, se não serve para mim, então nada serve. Não via, não achava nenhuma outra opção possível. Mas tem aquela história, né? Ignorar o problema não faz com que ele suma. Então, claro. Eu comecei com a viver. Eu aprendi na experiência, na verdade, sabe, Roberto? Porque como empreendedora, né? Como médica no meu consultório, tendo funcionários, pagando uma carga tributária alta, tendo que vencer burocracias imensas cada vez que eu pretendia fazer qualquer coisa na área privada. E, ao mesmo tempo, como médica municipária, comparando os serviços da área privada e da área pública, né? E vendo que era um contrassenso. No serviço público, eu via um desperdício enorme de recursos. E, claro. Como eu te disse desde o início, recursos humanos, por exemplo, né? Agora, colocar um cirurgião super especializado numa unidade básica de saúde, enquanto a fila de cirurgias e exames era enorme. Então, é um contrassenso. Então, eu só via se aprofundarem essas coisas da gestão pública, sabe? Eu acho que tem algumas questões que tu levantaste. Eu gostaria de conversar contigo um pouco, porque as minhas lives, elas são feitas assim, quer dizer, o convidado expõe algumas coisas e eu tento aqui teorizar em cima do que eles estão mostrando como evidências práticas, né? Então, tu, por exemplo, primeiro, tu fazia parte de 99% da população, né? Aquela que cai no conto emocional da esquerda, né? De que eles têm a solução mágica para resolver os problemas do mundo, e como a maioria, 90 e tantos % dos jovens acabam aderindo a esse tipo de coisa, as pessoas evoluem nesse processo e depois, com o amadurecimento, conseguem
chegar no ponto aquele que eu acho fundamental quando a gente está no caminho equivocado, que é a desilusão, né? A desilusão é a cura, né, que todos nós temos quando a gente tem uma fantasia, quando a gente acredita em algo que é falso, e de repente a gente se dá conta daquilo e sofre, né? Tem um luto, vamos dizer assim, né? Quando vê que aquela ideia utópica que a gente tinha, ela morre, né? E aí a gente se desilude e começa a enxergar a realidade com outros olhos, né? Ou com os olhos que se deveria estar enxergando desde o início, tá? Uhum. A outra coisa que tu colocaste, que é essa questão do mau aproveitamento da tua capacidade, né? Demonstra, caracteriza o que é um sistema socialista, né? Baseado na ideia marxista de que que cada um deve dar deve dar o que consegue criar com a sua capacidade para aqueles que necessitam disso, né? Quer dizer, é o que o Marx dizia, né? De cada um de acordo com a sua capacidade, para cada um de acordo com a sua necessidade. E quando o governo faz isso, de forma financiada através de impostos, quando os usuários não pagam o custo daquilo que está sendo oferecido diretamente, quando eles não têm liberdade de escolha, quando as pessoas trabalham para receber o salário independente do que elas estão oferecendo, some, né? Some do processo o sistema de preço, tá? Ou seja, não há uma avaliação objetiva daquilo que está sendo oferecido e daquilo que está sendo demandado. Então, tanto faz se tu está desperdiçando recurso, se alguém com menos capacidade do que tu está oferecendo o que não pode e recebendo a mesma coisa, porque a supressão do sistema de preço impede que haja uma sinalização do que é valor e do que não é, né? E qual o grau de valor estabelecido objetivamente por aquilo que é ofertado. Então, certamente essa impressão, essa percepção que tu tinhas de desperdício vem exatamente desse problema econômico, tá? Então, feito essa sintetização, não te interrompo por enquanto, pode continuar. Essa é uma análise perfeita, né, do que aconteceu comigo e com tantos outros, né? Inclusive dentro do serviço público a gente escuta várias coisas, né? Por exemplo, quando eu entrei tentando apresentar propostas, ideias, maneiras de, mesmo isso que eu fiz, que eu te disse, de me voluntariar para ir no hospital e operar os meus pacientes da UBS, eu escutava assim que era vassoura nova, varre bem, né? Ou uma outra máxima que se escutava assim, a prefeitura faz que paga e o funcionário faz que trabalha, né? Coisas desse tipo assim que finge que paga e finge que trabalha. Isso sempre foram coisas que me incomodaram muito, né? Porque dentro do serviço público existem pessoas extremamente capacitadas, né? Eu tenho colegas assim que são pessoas de ponta nas suas áreas, assim, né? Que são pessoas que representam as suas áreas no país e até mesmo fora do país, que estão no serviço público e que não são aproveitados, ou porque não tem material, ou porque não oferece sala, enfim, sempre tem alguma coisa para não aproveitar bem esses recursos humanos, né? E os materiais também, né? Tu sabe que eu faço uma distinção diferente entre o serviço público que é oferecido pelo Estado e pela iniciativa privada. Tanto o serviço oferecido pela iniciativa privada quanto pelo Estado, eles são públicos, né? Eles se dirigem ao público. Por exemplo, o Hospital Moinhos de Vento é um serviço público, porém ele é um serviço público prestado por uma entidade privada. Já o Hospital de Pronto-Socorro é um serviço público, porém prestado
por uma entidade estatal, né? Não é o fato de ser público, no sentido assim de atender ao público, que faz com que um seja bom e outro ruim, mas sim a forma como o público é atendido, né? E como os recursos são obtidos para que esse atendimento seja possível. Então, é por isso que eu defendo, contrariamente até ao que o próprio Partido Novo muitas vezes defende, né? Eu defendo a privatização total e absoluta de todos os serviços oferecidos ao público, tá? Seja na saúde, na educação, previdência, infraestrutura, etc., com exceção da segurança e da justiça, né? Que essas sim, em última instância, pelo menos deveriam ser bem prestadas pelo Estado, né? Mas vamos adiante. Eu vi na tua pauta de propostas um foco, obviamente, a gente entende por quê, muito forte na questão da saúde, né? Quer dizer, como é que tu pretende fazer que atitudes tu pretende levar para a Câmara de Vereadores no sentido de fazer com que essas distorções que são inerentes à prestação de serviço estatal num serviço público como a saúde, de que maneira tu pretende mudar isso? Quer dizer, tu acha viável, possível, estabelecer dentro desse sistema métodos, regramentos que possam impedir que esse desperdício todo seja alcançado? Ou tu achas que a gente deveria trabalhar e desenvolver um sistema que valorize o mérito, que valorize a liberdade nas relações interpessoais entre os que usam e os que oferecem o serviço, ou seja, a privatização dos serviços de saúde, mesmo que seja através do sistema PPP, né, que é de concessões e tal, como já existe hoje, né? A gente já sabe que o SUS, por exemplo, ele atua em muitas unidades dessa forma, né? Eu não sei exatamente em Porto Alegre como isso funciona, mas qual é a tua ideia a respeito disso? Se tu já Olha, desenvolveu alguma? sim, não, eu tenho me aprofundado bastante nesses assuntos, assim. Eu acho que, em primeiro lugar, no meu ponto de vista, nós ainda não temos condição de privatização de saúde e educação, que a gente ainda tem um caminho pela frente, sabe? Acho que é um futuro viável e necessário, mas que neste momento a gente ainda tem que amadurecer muitas coisas, né? Tem que aprender mais experimentar o liberalismo que a gente não experimentou nunca, né? E na saúde, por exemplo, eu aliei as minhas propostas a eficiência, a maior eficiência na saúde, a otimização do serviço público e a moralização do gasto público. Então, utilizar melhor os recursos, avaliar a meritocracia, eu acho muito positiva. Eu acho que é importante assim que o funcionário público, o servidor público, seja avaliado, né, e que tenha metas a alcançar e que tenha uma maneira de ser avaliado em serviço. E o que um vereador pode fazer na área da saúde é apresentar projetos indicativos de necessidades ao executivo, né? Um vereador não pode criar postos ou deslocar funcionários ou, enfim, criar serviços, né? Mas pode indicar. Sim. Né? Eu já tenho construído projetos nesse sentido como indicativo ao executivo da necessidade. Por quê? Porque eu venho do meio, eu conheço, eu sei como funciona, né? Nas duas áreas, tanto quando o serviço é oferecido por uma entidade privada, como quando esse serviço é oferecido no setor público, ou na esfera governamental. Então, existe uma infinidade de coisas que podem ser feitas
para melhorar a estrutura da saúde, especialmente uma coisa que vem acontecendo na cidade aqui, que vem se terceirizando a assistência básica, e eu acho que esse não é o caminho. Inclusive porque na estrutura da distribuição de atribuições da saúde, o município é responsável pela saúde, pela assistência básica. Os níveis secundários e terciários seriam da esfera estadual. E então eu acho que o maior investimento do município deve ser na assistência básica no sentido da saúde preventiva e também com o trabalho multidisciplinar envolvendo os profissionais de diversas áreas, diversas competências para oferecer um serviço qualificado para evitar que essas pessoas que procuram assistência básica, que é a porta de entrada do sistema, tenham que ser indicados para especialistas, que venham a adoecer, na verdade, né? Quando as pessoas não recebem um atendimento adequado na assistência básica, quando não fazem uma educação preventiva, uma saúde preventiva, eles vão ser atendidos, vão demandar tratamentos para doenças já. Aí, em setores secundários, terciários, vão requerer exames, vão encarecer o sistema. Então, eu acho que o investimento na assistência básica é um dos meus principais projetos, além da distribuição melhor dos recursos, né? Tanto de recursos, como eu te disse já, recursos materiais, quanto recursos humanos. Aproveitar... Tu sabe que de fato, eu sou muito cético com relação a esse tipo de ação. Eu estive em Cuba há 3 anos atrás, tá? E fui visitar um hospital modelo em Cuba, e com um grupo de amigos, e nós fomos atendidos pela diretoria do hospital, que inclusive o diretor era um dos líderes, digamos assim, dos projetos de saúde aplicados em Cuba como país. E o hospital era em Havana, e ele fez uma explicação dizendo que realmente em Cuba o objetivo sempre foi, e toda a dedicação era direcionada para o atendimento básico de saúde, né? Com uma visão de medicina familiar, de acompanhamento de cada cubano, né? Na quadra determinada que fazia parte da grade de atendimentos, né? Desenhadas de acordo com o modelo logístico dele. E eu fiquei pensando, claro que ninguém ousou fazer esse tipo de pergunta, né? Porque afinal de contas nós estávamos num país estranho, né? Nós quase não fomos atendidos, porque os médicos lá, quando a gente chegou, apesar de ter tido marcado hora, eles se recusaram a nos atender, mas a gente insistiu, assim, por uns 15, 20 minutos, eles então concederam essa gentileza, né? Mas a primeira coisa que nos passou pela cabeça foi muito simples. Como é que a gente faz medicina preventiva, preocupação com saúde básica, quando o saneamento básico nas cidades é um caos, né? Não existe. Cuba, por exemplo, se Porto Alegre é ruim, a Havana do Sul é ruim, a Havana do Norte lá é muito pior, né? Mas aqui a gente tem zonas da cidade que não deixa nada a desejar a Cuba verdadeira, né? A Havana verdadeira, que é lá de Cuba. Então, nos projetos de saneamento básico também começa-se a vislumbrar a possibilidade da iniciativa privada participar da oferta desses serviços, né? Uhum. E eu insisto contigo, eu acho que, de fato, para resolver um problema que é sistêmico, porque ele intrinsecamente é defeituoso quando a gente cria esses incentivos como a gente tem, né? Que é o da gratuidade,
a gestão feita por sem mérito, né? Dificilmente é mais utópico, na minha opinião, a gente tornar o serviço estatal de saúde bom do que a gente resetar o sistema e iniciar uma atividade, ainda que por concessão, tá? Colocando a iniciativa privada no meio. Uhum. Essa é a minha visão e eu Não, estou mas te provocando aqui para... Eu estou te elegendo como vereadora para tu levar essa ideia lá para a Câmara. Sim, não, eu concordo Para a plenamente. Câmara. Como eu te disse antes, eu acho que isso é uma transição, né? E as coisas não andam sozinhas. Saúde não anda não anda sem o saneamento, não anda sem a educação. São coisas integradas. Claro. Eu fiquei profundamente entristecida quando foi revogado esse decreto que previa o estudo de parcerias público-privadas na área da saúde. Porque isso era, de fato, uma luz no fundo do túnel, né? Eu acho que essas parcerias são muito necessárias e elas vão funcionar como incubadoras desse processo de modificação do sistema. Mas, neste momento, com o que nós temos, eu acho que nós temos que estruturar as coisas, porque as pessoas não podem ficar esperando que a gente consiga privatizar, que a gente consiga oferecer um serviço diferente. A estrutura que nós temos é essa. Por algum tempo nós vamos tê-la, né? Então, por isso que eu crio projetos e penso projetos para melhorar o que nós temos até que a gente consiga, então, uma maneira melhor de criar isso. E eu acredito mesmo que o caminho da privatização não deve ser rejeitado. Pelo contrário, e aí, de novo, eu digo, eu fiquei muito triste porque o decreto foi revogado, porque nós teríamos a possibilidade de experimentar isso na prática, e o projeto previa estudos, né? Estudos pilotos na área, e o implementar em algumas áreas, em alguns serviços, ver os resultados, e aqueles que fossem positivos passariam para a prática. Isso é o ideal. Tu sabe o que eu estava pensando agora? É o seguinte, e a gente está falando aqui francamente, tu tem todo o meu apoio no teu projeto, na tua candidatura. Se não fosse assim, a gente não estaria nem conversando, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, assim como tu identificaste um desperdício de capacidade quando tu, ao entrares no serviço estatal de saúde, não tinhas o teu potencial todo aproveitado, tá? Para fazer cirurgias, etc. Eu te vejo da seguinte maneira: tu tiveste uma experiência de vida, tá? Que te fez passar pelas ideias socialistas. Empiricamente tu descobriu que aquilo te levava à desilusão, né? E tu viu que aquilo realmente não oferece as soluções que prega. A tua avó te disse as coisas que tinha que dizer. Quer dizer, tu tá te capacitando, assim como tu te capacitaste para ser cirurgião, tu tá te capacitando para ser alguém que pode reformular a sociedade a partir das tuas ideias e das tuas ações, tá? Então, eu acho que também seria um desperdício da tua capacidade, do teu potencial, da tua índole, do teu caráter, etc., se limitar. Eu não estou dizendo que tu vai te limitar, estou dizendo que eu acho que seria um desperdício tu te limitares apenas a tentar melhorar aquilo que está, né? Sem pensar, imaginar nas soluções privadas para os problemas públicos, né? Sejam eles privados ou estatais. Então, tu vê que eu estou insistindo contigo nesse ponto, e só com o propósito de te dizer o seguinte: tu vais entrar, tu tem uma campanha sólida, né? Tu tem
eleita, tá? Porque tu é uma referência na tua atividade, etc. Tu é uma pessoa bem relacionada. Então, esse compromisso, eu acho que ele deve ser abraçado por quem tem essa capacidade e quem tem também essa possibilidade de fazer esse tipo de mudança, né? Quando tu fores eleita, depois eu vou lá te incomodar para que a gente possa desenvolver alguma coisa em conjunto visando esse objetivo, tá? De oferecer imediatamente para as pessoas mais necessitadas serviços de saúde que sejam dignos, né? E que não sejam desperdícios de recursos, porque há sistemas possíveis de se tornar o sistema viável, né? A oferta de serviço viável, sem que se desperdice mais ainda recursos, tempo e a própria saúde das pessoas. Então, essa é o meu recado, assim, que eu queria Sim. Não, eu te deixar para ti. entendo, eu te entendo assim, e aí eu te coloco algumas coisas assim, por exemplo, o que a experiência com os cubanos aqui foi bem interessante, sabe? Eu estava fazendo mestrado na época que eles chegaram, Tu tá te referindo ao Mais Médicos. aos mais médicos, sim. Uhum. Aí, na época, ali na fundação, eles tinham o UnaSUS, eu não sei se tu ouviu falar nisso. O UnaSUS era uma universidade do SUS criada para especialização em medicina da família, feita online, dirigida aos médicos cubanos, porque se eles conseguissem fazer a especialização, passar na especialização, eles poderiam ficar, eles iam garantir o direito a permanecer no país como médicos. Seria uma revalidação, praticamente. Quase como uma revalidação. E eles não tinham, e eu me lembro assim, que eu via os meus professores lá do mestrado se debatendo com processos, porque eles não sabiam sequer acessar um computador, né? E os colegas que trabalharam com eles nas unidades de saúde, eles não tinham conhecimento nenhum, assim, nenhum conhecimento. Então, essa coisa de dizer que o que eles praticam lá é medicina preventiva, não é, não é. Nós estamos num outro patamar, né? O nosso conhecimento, a nossa prática, a nossa necessidade é outra. Não, são anos-luz. A Anos luz, nossa medicina aqui é anos-luz com relação à sim, cubana. sem dúvida. Tanto é que quando um dos motivos pelos quais nós chegamos à conclusão lá de nós termos sido atendidos é porque nós levamos sabonetes e shampoos de presente, porque eles não têm isso lá. Uhum. Como é que tu vai fazer medicina preventiva se tu não tem refrigeração, né? Se tu come tudo in natura, se a luz elétrica funciona algumas horas por dia, se tu não tem esgoto e água potável, se tu não tem sabonete para as pessoas se lavarem, né? Sem falar remédios, etc. Existem 70 remédios cadastrados no sistema de medicina Sim, cubano. eles não conheciam, não sabiam medicar, não conheciam os medicamentos aqui. Não tem, Bom, são medicamentos muito básicos, né? sim. Não, e continuando o que eu estava te dizendo, eu acho assim, que a minha ideia não é melhorar tanto a assistência básica que a saúde vai ficar maravilhosa e não vai precisar, não. Né? Claro. Com o que nós temos e já começar. Eu acho que as parcerias público-privadas, a oferta de serviços nos hospitais privados, nos serviços de referência, podem acontecer em paralelo, junto com isso, né? Para demanda de exames, para demanda de cirurgia, para demanda de especialidades, né? Já que, como eu tinha te referido antes, na distribuição governamental de competências, a assistência básica de competência do município. Então, eu acho que esse foco pode nos dar
ah, fôlego para ir conquistando esses outros serviços de melhor qualidade, até que eles não sejam Uhum. mais necessários no serviço público, né? Mas, enfim, eu Deixa acho. eu ver o que mais que a gente pode conversar aqui sobre o teu. Tu tá colocando aqui que tu queres abrir mão de privilégios e exercer um mandato econômico eficiente. Isso é padrão do novo, né? É o padrão do novo, sim. Nós, quando a gente termina a capacitação, né, o processo seletivo, que então a gente conquista a possibilidade de concorrer, né, a gente já assina um termo de compromisso de abrir mão dessas coisas todas, né? Só que isso não é, eu coloco isso na campanha porque a maioria das pessoas desconhece isso, né? Desconhece. Hoje eu coloquei apresentei o número de assessores, o quanto tem de verba de gabinete, enfim, para informar mesmo, né, para as pessoas saberem como é que a coisa funciona. E como é que é? Explica aí para mim como é que funciona. Como é que é o processo seletivo e que tipo de acordo tu tens com o partido com relação a essas questões vinculadas a privilégios, dispêndios no teu gabinete, etc. O processo seletivo, o primeiro passo é uma prova objetiva, né? Aliás, são duas provas objetivas que a gente faz que envolve os princípios e valores do liberalismo, alguma coisa de direito administrativo, muito superficial, né? Mas, enfim, Uhum, para avaliar mais ou menos a capacidade da gente de conhecimento dessas áreas. Passada essa fase, tem uma entrevista, e aí então presidente de diretórios de outros estados, não daqui do nosso, marcam uma entrevista. Eu fui entrevistada por três representantes de outros estados. ah, legal isso, eu não sabia que era assim. Sim, e aí passando por esse processo, né, passou nas provas escritas, passou na entrevista, aí a gente começa uma série de atividades que tu tens que mostrar que tem capacidade de interagir com o público, de fazer uma campanha, de estudar, de fazer. Então, Uhum. entram as lives, as publicações, as bandeiras de campanha, os projetos, né? E tudo isso é acompanhado pelo diretório, né? Que o Carlos Bonamigo, que nos orientou durante toda essa fase. Por sinal, o Carlos Bonamigo vai conversar comigo na quarta-feira que vem agora. Sim, Ele sim. vai fazer também uma troca de ideias. Tu não falaste da questão também da ficha limpa, né? Que é importante, né? Ah, sim. Porque tem muito partido que não exige isso, né? Não, para se filiar já tem que ser ficha limpa, né? É. Então, e todos os filiados são ficha limpa. E aí, então, depois de todo esse processo, quando a gente então passa por toda essa experiência das capacitações, dos cursos, o Diretório Nacional disponibiliza cursos de capacitação, né, sobre atividade parlamentar, para a gente conhecer melhor. Então, fim dessa fase de preparação, a gente é aprovado ou não para concorrer, né, Uhum. a ser pré-candidato ao cargo pretendido. E, e isso traz um crescimento enorme, né? Porque foi o que me Sem permitiu dúvida. me aprofundar mais, conhecer mais, ter mais propriedade nas coisas. Agora a gente vê, né, durante a campanha, pessoas completamente despreparadas dizendo coisas que são impossíveis no legislativo, prometendo coisas impossíveis. E a população, como muitos acabam desconhecendo, acreditam, né, que isso vai ser possível. Então, E eu tô te provocando aqui, né? Querendo que tu prometa para mim que tu vai privatizar tudo, né? não vou te prometer, não. Não, Tu não. sabe que quando eu fui vice-presidente do diretório estadual, quando o Carlos Molinari foi presidente, como eu convidei o Carlos a participar do partido, ele me fez a gentileza de me convidar
dar apoio a ele e tal. E eu disse, tudo bem, eu vou ficar um tempo, 6 meses aí, porque eu tenho outras coisas para fazer, não quero me envolver em política partidária tanto. E eu acabei fazendo entrevistas seletivas para a campanha política, se eu não me engano, de 2016, eu acho. Pode ser, não lembro. E é um processo muito interessante, porque tu discute, conversa, tu vê as pessoas argumentando, tentando te convencer, tu percebe falhas lógicas, né, no raciocínio, ou até muitas vezes a pessoa falseando, né, a sua crença, né, exatamente para mostrar aquilo que não é, né, para convencer quem está avaliando disso. E esse processo é importantíssimo, porque se o partido, eu vejo o Partido Novo como uma plataforma, tá? Onde as pessoas, os indivíduos, devem utilizá-lo para colocar a sua própria iniciativa à disposição da sociedade, né? Não existem candidatos caídos do céu, tá? Vou pensar na sociedade, esse, aquele, não. As pessoas são voluntariamente engajadas no processo, né? E é assim que tem que ser. Então, tu não pode aceitar qualquer um, né? Tu tem que ter princípios, valores, ideais claros. Afinal de contas, é um partido, né? Um partido com uma missão, com um objetivo. Como é que tu vai fazer um partido que tu aceita qualquer um, que pense qualquer coisa? Mesmo o Partido Novo, tendo essas diretrizes, ele ainda tem, vamos dizer assim, é largo o espectro, né, ideológico das pessoas que participam dele. Tem tudo que é tipo de indivíduo que defende a liberdade como princípio maior, né? Pode ser um pouco mais conservador, um pouco mais social-democrata, liberal progressista, tal, mas há alguns pontos convergentes que precisam ser explorados mais do que as divergências, né? Porque o que nós queremos? Nós queremos enfrentar aqueles que se opõem totalmente contra a livre iniciativa, a propriedade privada, o Estado de Direito e o livre mercado, né? Então, eu fico assim, eu vou te confessar isso, tá? E aqui contigo eu tenho esse sentimento mais uma vez, não apenas um sentimento, mas também uma corroboração de uma visão a respeito da realidade que está presente aqui na minha frente, na tela do meu celular. Essa eu acho que é a 20ª live que eu faço, tá? E eu devo ter conversado com mais de 10, 12, 14 candidatos a vereador, não apenas de Porto Alegre, como também do interior e do resto do Brasil. E eu estou impressionado positivamente com o material humano que está se dispondo a participar da política, tá? Eu fico impressionado com a quantidade de jovens bem preparados, tá? De pessoas que têm uma vida estável, bem preparadas, que resolveram se dedicar para isso. E isso é o caminho da mudança, né? Quer dizer, é a sociedade mudando o próprio ambiente no qual ela está inserida, né? Então eu fico assim muito feliz de saber que tu está participando, fico muito feliz de te conhecer também, conhecer as tuas ideias. Eu vejo assim que tu é uma pessoa super tranquila, madura e tal, que a gente pode conversar sem nenhum problema. E eu quero te desejar assim muita sorte, tá? Que realmente tu consigas, sei lá, ser uma das 7, 8 ou 9 candidatas a vereador pelo Novo que vão passar pelo teste das urnas, né? Talvez eu esteja exagerando um pouco, mas eu acho que nós vamos nos surpreender positivamente durante essa campanha, né? Não sei qual é a tua impressão. Quantos votos tu precisa para chegar lá?
E qual é, digamos assim, o teu distrito, né? A tua região de atuação? Para cada cadeira é em torno de 19, 20 mil votos, né? E nós temos 14 candidatos na bancada. Então, o Camozato, na última eleição, fez em torno de 10 mil votos, né? E nós acreditamos que isso vai crescer. E temos uma boa expectativa. Claro que, racionalmente, a gente tem que pensar que isso pode ser em torno de 3, com otimismo, 4 cadeiras, mas eu tenho para te dizer que nós estamos trabalhando muito, viu? Todos. Toda a bancada está trabalhando muito e... É que não precisa cada um fazer 14 mil, né? Exato. Não, chega um Tem um momento... coeficiente, né? Chega um momento que as coisas transcendem a candidatura, né? Por exemplo, tu estava dizendo agora que tu te impressiona de ver as pessoas como eu sair do seu conforto, da estabilidade da sua profissão e entrarem na política. Eu acho que só isso já é um ponto positivo na campanha, né? Se a gente não tivesse mais nada, isso já seria um ponto positivo. Eu tenho 2 coisas que eu escutei lá quando eu comecei a me movimentar com essa ideia, que foi o meu irmão me dizendo que os do mal são focados, que eles estão trabalhando, né? E eles estão mirando nos seus objetivos enquanto a gente está distraído. E um outro amigo com que eu estava me queixando, porque por uma situação lá no hospital, que eu queria executar um trabalho e não estava conseguindo que os gestores concordassem. E aí esse amigo, que tinha sido diretor de uma unidade, me disse: olha, Ana, no lugar onde tu está, se tu não está sendo ouvida, tu tem que buscar um lugar onde tu seja ouvida e a tua ideia, então, possa ser implementada. Não adianta tu ficar batendo numa porta que não vai abrir. Então, juntando essas coisas, e juntando coisas que eu... Porque o Partido Novo foi, para mim, uma luz no fundo do túnel, né? Quando eu quis desacreditar que havia a possibilidade de uma política honesta, limpa, eu comecei a enxergar o Partido Novo e acompanhar os parlamentares, e acompanhar os mandatários, e ver que isso é possível, né? E que eles precisavam de mais gente, né? Que eles precisavam de gente que acreditasse também nessas ideias, nesses objetivos. E eu comecei a ver que eu sou uma liberal por experiência, né? Que as coisas, por exemplo, do objetivismo, elas fazem parte até da minha profissão, né? Então, a racionalidade, a integridade, a honestidade, a produtividade, o orgulho, tudo isso, isso é intrínseco ao meu processo, à minha história profissional. Então, eu me dei conta em que essas coisas já estavam em mim, já faziam parte de mim. Eu sou assim. Então, eu posso contribuir. Claro que eu estou aprendendo, estou estudando, eu enxergo um curso, eu vou lá e faço, uma leitura nova, eu vou lá e faço. Essa oportunidade de conversar contigo, para mim, é ímpar, vale ouro, porque eu sei que eu estou aprendendo, né? Obrigado. E eu acho que tudo isso tem que ser levado adiante. E eu tenho para te dizer assim que não é fácil, viu? Não é fácil. Eu saí de uma rede social de 200 amigos, agora eu estou em torno quase de uns 3 mil no Facebook, assim. Então, essa exposição pública, ela é uma coisa difícil. E também a avaliação dos pares, né? Porque os médicos, eles te olham com estranheza quando entram na política, né? Eu tive que explicar para muitos, assim, o que eu estava fazendo nesse lugar. Mas eu acredito que isso vai sensibilizar muitas pessoas, né? Que outras... Mas tu falaste, né, que tu deste aí algumas virtudes do objetivismo e a gente sabe que a espinha dorsal do objetivismo é a realidade, né? Quer dizer, se tu é uma profissional da saúde, tu tem que lidar com a realidade, né? Com a situação das pessoas e dos recursos que tu lida. É a razão, quer dizer, tu também tem que usar a razão para conhecer os problemas que a realidade apresenta e apresentar soluções, né? A autoestima, ou seja, tu tem que confiar em ti e saber que
A tua mente é que tem que decidir sobre o que é certo e o que é errado, e ter um propósito, né? E o propósito que tu está te dispondo é esse, é usar todo esse essa capacidade que tu tens para alcançar o objetivo, o propósito que tu designaste para ti e pretende levar para a tua sociedade. Eu acho que isso é que faz as pessoas serem virtuosas, né? Serem produtivas, serem criativas, né? Em vez de ficar esperando que os outros resolvam os seus problemas, não, eles resolvem os seus problemas a despeito da opinião alheia, né? Ninguém está interessado no que os outros dizem quando a gente tem conhecimento, não é um iludido, né? Quando tem autoestima, quando tem um propósito. Tu vai fazer a tua vida e vai levar aqueles que acreditarem em ti juntos, né? Junto, para que a vida deles também melhore. Isso aí é o trabalho do herói, né? O herói é esse, né? É criar as condições para que se crie valor e para que esse valor seja aproveitado por aqueles que a gente acha que devem, né? E Roberto, lá tu falaste em herói, eu acho que aí distanciar o herói do ídolo, né? Porque o que a gente tem visto muito ultimamente é essa coisa da idolatria, os heróis existem, são aquelas pessoas certas nos locais certos, fazendo as melhores coisas e mudando, acrescentando na vida das pessoas. Eles existem, eles estão aí no dia a dia, né? E precisam O herói é o sujeito ideal, né? O sujeito virtuoso, é aquele que demonstra com as suas ideias e com a sua ação prática como um ser humano deveria viver idealmente, né? O ídolo pode ser outra coisa, pode ser um sujeito que apresenta vícios, né, que propõe atalhos, que me vem à cabeça assim aquele cara que hedonista ou o cara que quer ganhar de qualquer maneira, o pragmático, né? Não, esse cara aqui ele sabe, ele alcança os fins de qualquer jeito, né? Isso para mim tem muita gente que idolatra quem faz isso. Eu desprezo totalmente quem age dessa maneira, né? Eu acho que a vida ela requer determinados princípios, virtudes, ações, e quem consegue seguir a sua vida, claro que muitas vezes com imperfeições, nós somos humanos, né, afinal de contas, mas se a gente for progredindo moralmente na nossa vida todos os dias, a gente pode se sentir orgulhoso da vida que tem, né? E se sentir herói de si mesmo, inclusive, né? Nós temos que ser os nossos heróis. A gente não tem que ter, digamos assim, aquela contradição íntima, né? Não se pode sentir culpa, remorso, inveja, aquelas coisas que quem constrói um caminho através do vício, tá? Através do logro, da mentira, da trapaça, da força, da fraude, não tem do que se orgulhar, né? Vai entrar sempre em contradição com essas premissas básicas que fazem do ser humano um ser humano ideal, né? Então, eu repito isso, eu acho que o pessoal do Novo que está entrando na política, e não só do Novo, tem outros fora do Novo que também estão fazendo isso, mas que adotam esse tipo de comportamento, né? Não de abnegação, não tem que ser altruísta, né? Ontem até conversando com o Victor, estava dizendo, ele muito jovem, né? 23 anos, dizendo, não, porque eu resolvi abraçar esse sacrifício. Não, peraí um pouquinho, tu não tem que abraçar sacrifício nenhum. Tu tem que identificar, né, que se tu queres isso, e se isso vai te trazer a felicidade, isso não é um sacrifício. Tu está te remunerando, tu está encontrando a felicidade de outra maneira, ou espiritual, ou intelectual, né, ou talvez até material, desde que seja de forma honesta, né? E é o que a gente quer, né?
Eu, por exemplo, não recebo absolutamente nada. Eu despendo meu tempo sem nenhum tipo de remuneração material para fazer há 30 dias uma live por noite, de 1 hora mais ou menos. Por que que eu faço isso? Eu estou me sacrificando? Não, não estou me sacrificando. Porque eu sei que isso é importante para mim, para minha família, que é construir um ambiente que não seja tão tóxico para que a gente possa viver em sociedade, né? Eu estou pensando no meu bem-estar, no bem-estar da minha família. Por isso que eu dedico o meu tempo para conversar contigo, porque eu sei que tu está fazendo a mesma coisa. E todos aqueles que têm esse intuito devem cooperar, devem se apoiar, porque senão a sociedade vai continuar sendo aquilo que sempre foi, né? A sociedade brasileira, uma sociedade socialista, uma sociedade cujo sistema de governo é coletivista, é socialista, é estatista, né? As relações nossas têm necessariamente o componente coercitivo no meio, e a gente precisa mudar isso, né? Tu sabe que eu me sinto muito orgulhosa do que eu estou fazendo, sabe? Eu acho que é bem isso mesmo. Além desses propósitos que eu coloquei no início, de tentar melhorar as coisas que eu estava vendo erradas no meu trabalho, na área da saúde, no serviço público, com os gastos públicos, eu tive também a motivação, e talvez essa tenha sido a principal, que foi a motivação individual, né? De estar insatisfeita com as condições que a minha vida estava sofrendo na sociedade com meu filho, né? As poucas oportunidades, a falta de segurança e tudo isso que a gente tem vivido. Então, eu acho que essa ideia piegas, assim, desse falso altruísmo, isso tem que ser modificado, né? Porque se o indivíduo está bem, a sociedade vai bem. Se cada indivíduo estiver produtivo, estiver com o seu trabalho, eu acho que o estudo e o trabalho é o que realmente pode modificar a vida de alguém, né? Então, se as Uhum. pessoas têm que acreditar nisso e não se envergonharem disso e lutarem por isso e se orgulharem por isso, né? De seguir um caminho das virtudes e se tornar um conjunto de indivíduos melhores, né? O Não agente da mudança, né, que o Partido Novo tanto prega, né? o gerador da riqueza, o agente da mudança, né? É. Então, eu estou muito satisfeita e estou, bom, com quase 30 anos, ano que vem faço 30 anos de formada, né? Então, tem um bocado de gente aí na minha trajetória, que muitos já estão manifestando seu apoio, pacientes, colegas médicos, pessoal de enfermagem. Então, estou muito feliz, assim, uma participante Que da live. bom. É um gato que tu tem? Eu tenho 4, 4 gatos. praticamente uma acumuladora, e tem uma que gosta muito de participar de live. Muito bem, Ana. Então eu queria assim de novo te agradecer, tá? Tu ter despedido parte do teu tempo aí para participar dessa conversa. Agradecer as pessoas que nos assistiram até agora, mas outros ainda provavelmente assistirão. E eu queria que tu deixasse uma mensagem assim final para poder encerrar a live depois das tuas palavras. Bom, eu agradeço imensamente o teu convite, né? Estou muito honrada, muito feliz de ter participado. E eu quero te dizer e dizer para as pessoas que vão nos assistir, que estão nos assistindo, que nós precisamos investir nas nossas ideias, nós precisamos melhorar o nosso meio ambiente, o nosso modo de vida e não nos conformar, porque a gente está vendo as coisas se deteriorando e nós não podemos nos conformar com isso. Eu quero que pessoas como eu saiam do seu conforto, parem de só se indignar com a situação e que sair da indignação e partir para a ação não seja só um slogan, seja realmente uma motivação para as pessoas. E
Eu acho que eu estou pronta para representar, eu me sinto pronta para representar Uhum. o liberalismo na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Eu espero que as pessoas tenham acompanhado a minha trajetória, as que ainda não viram, tem tempo. E neste ano tem um leque de excelentes pessoas, né? A bancada, Sim. como tu disseste, assim, tem pessoas muito boas, muito apropriadas das ideias e prontas para trabalhar, com muita disposição, com honestidade, fazendo uma política limpa. Nós já estamos fazendo uma campanha limpa, né, e todos nós estamos muito orgulhosos disso. Esperamos que as pessoas se engajem e trabalhem junto conosco. Então, eu deixo a todos o meu convite para Para aderir à tua campanha. conhecerem melhor, me conhecerem melhor, e o meu agradecimento a ti mais uma vez. Muito obrigado. Boa sorte, então, dia 15, tomara que a gente consiga botar todo mundo lá dentro, né? Vamos lá. Tchau, então. Obrigado, pessoal que Tá estava bom, ouvindo aí. obrigada.